em situações e consequências que são desastrosas. E não é raro, muitas vezes, nós nos encontrarmos no fundo do poço. O fundo do poço para Jonas, nós vimos no capítulo 2, foi estar dentro de um grande peixe. Quem sabe para mim, para você, foram circunstâncias diferentes, mas nós nos vimos em uma situação de difícil saída. E aí é a hora que nós precisamos correr para Deus e não de Deus. Jonas tem esse encontro, esse arrependimento, essa reconciliação com o seu Deus. E agora, uma vez reconciliado, uma vez restaurado, uma vez experimentando a grande misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso, você já experimentou isso na sua vida? Agora ele está pronto para correr com Deus. Olha a maravilha que é você poder correr juntamente com Deus, né? E não mais dele, e não precisando correr para ele porque estava distante, mas agora numa parceria, num propósito, num ajuste de relacionamento íntimo, poder caminhar com Deus. Me permita ler novamente o texto. No início do culto eu li uma versão chamada de versão King James, uma versão do Rei James, de 1610, ele usou uns tradutores e traduziu no original para o inglês em primeira instância, depois para o português. Nós temos uma boa versão aqui. Mas eu particularmente gostaria de ler agora numa versão Nova Almeida atualizada. Ela deu uma simplificada no português, deixou mais simples o entendimento. Eu quero reler o texto nesta versão, capítulo 3 de Jonas, a partir do versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os indivíduos creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de panos de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte, por mandado do rei e dos seus nobres: ninguém, nem mesmo os animais, bois ou ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pastos, não deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho, da violência que havia em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste o furor de sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Olha que coisa maravilhosa que a gente tem diante de nós, e certamente alguns princípios muito interessantes para extrairmos e aplicarmos na nossa vida cristã. A primeira coisa que eu quero tratar com você é que muitas vezes nós teremos um caminho solitário. Às vezes o sucesso é o sucesso de um homem só, de uma mulher só. E muitas vezes a gente espera uma grande quantidade de pessoas nos apoiando para desenvolvermos um empreendimento, ou desenvolvermos algum trabalho, até mesmo no reino de Deus. Mas a verdade, e é bem verdade, é que a maioria das vezes avivamentos, despertamentos espirituais não aconteceram incendiando de início um ambiente inteiro. Foram pessoas que se propuseram, muitas vezes sozinhos, solitários, foram influenciados, tocados pelo Espírito Santo de Deus para iniciar um trabalho árduo, doloroso, mas se colocaram à disposição do Senhor. Então toda vez que Deus quer fazer um grande empreendimento, geralmente Ele chama um homem, uma mulher, alguém, não um grande grupo de imediato, mas essa pessoa vai iniciando esse trabalho, e Deus vai preparando os parceiros certos, as pessoas certas, os apoiadores certos, e então o trabalho é desenvolvido. Então a pessoa que Deus levanta para agir e transformar, geralmente é uma pessoa solitária, geralmente ela age sozinho. Raramente você encontra logo de início um grande apoio, vozes favoráveis, pessoas aplaudindo. Geralmente, inclusive, o ser humano é muito de ver para crer.
Né? A pessoa fica olhando, vamos ver se vai dar certo, né? Talvez dê certo. E quando vê o empreendimento andando, eu penso, agora eu quero fazer parte. Agora dá para me envolver. Mas geralmente Deus chama essas pessoas que muitas vezes precisam de fé, coragem e dependência, não dos outros, não das pessoas, mas única e exclusivamente de Deus. E começam essa jornada da fé. Pessoas que Deus levanta para cima. E a história está cheia de exemplos como esse. De pessoas que se levantaram sozinhos para iniciar um projeto de transformar o mundo. Poderia citar aqui diversas biografias de pessoas que perseveraram, mesmo sem tendo nenhum aliado no início do projeto. Pessoas que tiveram uma ideia, um desejo de transformar algo, de fazer algo. Poderia citar exemplos aqui mesmo do nosso campo. Se você observar ali em Sussuarana, quando nós começamos um projeto missionário lá, parecia coisa de gente doida. Isso não tem cabimento, não tem financiamento, não tem como a gente custear isso. E de algum modo muito sobrenatural, Deus proveu passeios, proveu uma instituição missionária, que é a instituição Campos Brancos, que a missionária Kellen Gaspar sequer conhece Sussuarana, apenas por foto. Ela tem um projeto de enviar missionárias, mulheres missionárias, e essas meninas que estão lá hoje em Sussuarana, estão de férias na realidade, mas que atuam lá em Sussuarana, que é a Ediene e Josiane, que já estiveram pregando aqui nos grupos de missões, elas são meninas formadas, têm uma formação, um curso superior, mas desejaram entregar suas vidas para missões. E vieram. E moram lá em Sussuarana, estão lá vivendo com aquele povo, compartilhando o Evangelho com aquelas pessoas, ajudando no empreendimento da fé. Então quem olha de longe diz, isso aqui não vai dar certo, não vai fechar. Não, isso aqui não tem futuro nenhum. Não vamos manter esse trabalho. Talvez você não saiba disso, mas houve reuniões na nossa igreja aqui, com a nossa diretoria, o Elvio estava presente, desejando fechar essa congregação, por exemplo. Pessoas dizem, pastor, não tem condição, essa congregação não vai para frente. Não tem ninguém, vamos fechar. E foram levantadas muitas vezes visões como essa. E a gente insistindo por fé. Porque no reino de Deus, irmãos, é para além das vistas. Por fé. Nós caminhamos por fé. Eu poderia citar aqui diversas circunstâncias e situações de pessoas que a essas pessoas nós chamamos de heróis da fé. Pessoas que creram contra as circunstâncias. Pessoas que abraçaram o chamado de Deus, mesmo sem saber direito onde pisaria. Eu poderia falar aqui de Abraão, por exemplo, que foi chamado, recebeu um recado de Deus dizendo, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra. Que terra, Senhor? Não, uma terra que ainda eu vou te mostrar. Senhor, dá para eu olhar aqui, dá para eu ver um vídeo do local. Senhor, me manda aí um WhatsApp para eu ver pelo menos a localização, para eu saber se eu vou ou se eu não vou. Não tinha nada. O que ele tinha? Fé. E com esta fé, com esse desejo, com esta coragem, eles avançaram e foram. Então, infelizmente, a maioria de nós, quando deseja fazer um grande empreendimento, muitas vezes vai estar só. Só que nós temos um problema aí. Nós também dificilmente acreditamos que uma pessoa só pode fazer grandes coisas. Às vezes a gente acha que uma só pessoa não pode lutar pelo casamento, por exemplo. Mas pode. Uma só pessoa não pode lutar pela conversão dos seus filhos ou pelo encaminhamento dos seus filhos para o caminho da verdade, mas pode. Às vezes nós não acreditamos que um único jovem crente, temente a Deus, não pode fazer a diferença dentro de uma universidade, mas pode. Grandes projetos foram desenvolvidos com pessoas que resolveram expressar sua fé dentro de ambientes às vezes hostis à fé. Às vezes a gente não crê que Deus nos colocou em posições que às vezes nós estamos sozinhos. Você olha para o lado e diz, cadê o crente aqui mais eu para me ajudar pelo menos a dizer um versículo bíblico, e às vezes você está em ambiente que você é o único. Mas Deus te plantou lá, e lá mesmo você pode fazer a diferença, com ética, com confiança no seu Deus, agindo, crendo, militando com as ferramentas da fé, não pelas estratégias humanas, mas confiando no Deus que envia, Deus que cuida. E de repente, lá mesmo nesse ambiente, você pode fazer grandes feitos para a glória de Deus. Então, o que nós não podemos, irmãos, é nos intimidar pelo tamanho das dificuldades.
Nós precisamos apenas crer que Deus está conosco. E aqui nós aprendemos com Jonas que um único homem, quando está correndo com Deus, ele pode fazer a diferença numa cidade inteira. Assim também uma mulher, um jovem, uma criança pode fazer a diferença no ambiente onde ele está inserido, se ele estiver. A diferença crucial aqui é correndo com Deus. Correr com Deus, irmãos, faz toda a diferença. Caminhar com Deus faz toda a diferença. E aqui nós podemos extrair, olhando para Jonas e aprendermos sobre o sucesso deste homem. E o sucesso dele foi porque, primeiro, ele correu de Deus. Depois ele correu para Deus. Mas finalmente, quando ele começa a correr com Deus, ele entende que Deus é quem faz tudo e tudo. É Deus quem cuida de tudo. E talvez, se a gente for fazer uma análise da situação, talvez o maior avivamento da história aconteceu na cidade de Nínive. Porque do maior ao menor houve um arrependimento maciço e uma transformação de vida. E avivamento está diretamente relacionado a homem, a mulher, o jovem e a criança abandonar as suas práticas que não agradam a Deus, se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar exclusivamente para o Deus Todo-Poderoso. Passar a deixar a sua própria vontade, a sua própria maneira de viver e viver para a glória de Deus. E toda essa história de avivamento em Nínive, ele começa com um homem que se arrependeu de ter corrido de Deus, correu para Deus e agora começou a correr com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, se nós olharmos ao nosso redor, talvez nós só enxerguemos dificuldades. Talvez se a gente olhar nas situações que nos cercam, a gente até para e pensa, mas só sou eu lá no meu trabalho que sou carente. Só sou eu que desenvolvo a fé. Como pode? E eu passei uma experiência muito interessante aqui no Piripiri. Os irmãos, a maioria dos irmãos sabem que eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFP. E aqui eu vim para cá em 2017, para este campus. E antes disso, durante a minha graduação, eu entrei em contato com algumas instituições que têm por missão pregar o Evangelho dentro desses ambientes. Porque essas instituições entendem que da mão da universidade, da mão dos institutos, saem os profissionais que vão conduzir o mundo. E se nós tivermos um cuidado de pregar o Evangelho, ou seja, se esses profissionais ao sair da universidade tiverem tido contato, ou mesmo servirem a Deus, tiverem temor a Deus, a sociedade vai ganhar. Por quê? Porque vai sair médicos, mas médicos éticos, que vão ter cuidado com o seu trabalho, vão ter um prazer em servir pessoas a partir do entendimento do que é o Evangelho. E não só médicos, mas profissionais da área do direito, da área de enfermagem, da saúde de modo geral, da educação de modo geral. Então os professores terão temores a Deus. Então a instituição missionária se preocupou muito com isso. E quando eu era ainda aluno de graduação e estive lá fazendo mestrado e em contato com isso, a gente pôde trabalhar nesse aspecto. Quando eu vim para cá, um dos meus amigos, que era um dos responsáveis por esse trabalho, sempre me desafiou, dizendo que você tem que implantar um trabalho ali no instituto. E eu digo, meu Deus, mas é difícil demais. Eu falo, Nelber, não tem, meu amigo chama Nelber, você não tem noção de como é complicado, como é que eu vou começar esse trabalho? E eu vinha pedindo, passei mais ou menos um ano orando e pedindo direção de Deus. Até que um dia eu lancei o projeto para a professora Joselma, para o Milo, que esteve aqui conosco, e o Yalen também, e a gente começou. O horário era muito inapropriado. 12h30 de uma quarta-feira. Eu geralmente era muito corrido, porque a gente saía da aula, tinha que comer alguma coisa e correr para lá. Os primeiros encontros, 2, 3 pessoas. Jesus, vai dar certo. E hoje eu já não estou mais aqui nesse campus, eu fui transferido. Mas o que mais me anima é saber que às vezes uma pequena iniciativa de um grupo de professores promove transformação de vidas. Hoje esse trabalho acontece regularmente, ao meio-dia das quartas-feiras, continua.
E alguns professores passaram e mudaram de campus. E eu recebi uma notícia muito interessante, que um amigo nosso que saiu deste campus, e agora é professor lá em Campo Maior, já iniciou o trabalho lá também. Então a semente vai sendo plantada. Então muitas vezes a gente olha para o tamanho do gigante, da dificuldade, e às vezes não olha aquilo que a gente pode fazer com as nossas mãos. Porque à medida que a gente dá um primeiro passo, Deus também abre as portas, levanta companheiros, levanta gente para conduzir, cuidar e fazer o trabalho acontecer. Eu poderia dar um exemplo aqui também na oração que acontece às sextas-feiras. Eles não vão fazer, vamos. Teve dia de poucas pessoas, mas teve dias também de muita gente orando, clamando ao Senhor, buscando a presença de Deus. Então são iniciativas como essa, irmãos, quando um homem, uma mulher, um jovem, uma criança corre com Deus, aí os resultados são de Deus. É Deus quem cuida, é Deus que promove, é Deus que trabalha para que o seu nome seja glorificado. E aí eu quero tratar com você nesta noite sobre esse aspecto, Quem corre com Deus, primeiro, corrige os seus caminhos, e depois pode conferir a ação de Deus. Como é maravilhoso ver o fruto de Deus trabalhando. Mas é maravilhoso porque tem coisas, irmãos, que muitas vezes nós não vamos ver o fruto do nosso trabalho. Vai ter pessoas que você pregou, presenteou talvez com uma Bíblia, falou do amor de Deus, que você só vai encontrar na eternidade. Então, olha, foi através daquilo que você falou para mim que eu mudei de vida. Mas também Deus é generoso e às vezes Ele permite ver um fruto ainda em vida. Às vezes você vê alguém que nascendo na fé, se voltando para Deus, você tem a oportunidade de ver sendo batizado, crescendo no caminho do Senhor, fazendo a diferença no trabalho do reino de Deus. Isso é maravilhoso. É para a glória do nome do nosso Deus. E Deus é quem permite essas coisas. Então, corrija os seus caminhos. Perceba o que é que nós precisamos entender aqui. Jonas tinha o privilégio de ser profeta de Deus. E ele passa os 2 primeiros capítulos do seu livro. O primeiro, correndo de Deus, e o segundo, correndo para Deus. Mas ele já era profeta. E muitas vezes nós somos chamados por Deus. Deus nos direcionou para algo. E às vezes a gente abre mão do privilégio que Deus nos deu. Sabia disso? Olha só o que é que Amós 3, 7 e 8 diz sobre profetas. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão ruge, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Então aqui era a posição de Jonas, um profeta de Deus, um homem de Deus, um homem a quem Deus falava para levar a palavra a outros. Então ele tinha um privilégio extraordinário. Mas esse mesmo homem, quando olha apenas para as suas necessidades, e às vezes a gente está nesse aspecto, ele resolveu correr de Deus, fugir da responsabilidade de Deus. Ele olhou o tamanho das circunstâncias, o tamanho do desafio que era pregar em Nínive, o tamanho da maldade que existia em Nínive. E ele resolve dizer assim: eu para lá eu não vou não, estou fora, vou caçar um outro caminho para mim. Esse negócio de pregar em Nínive não vai dar certo. E ele resolve fugir de Deus. Quando ele se vê numa circunstância desafiadora, Deus o aperta, Deus agora traz sofrimento para a vida de Jonas. Ele percebe que não tem como fugir de Deus e se volta para ele. E agora Deus pega este homem que está disposto a corrigir os seus caminhos e cumprir o ídolo do Senhor. E diz: agora você está pronto para correr comigo. Agora você está pronto para caminhar junto comigo. Agora você está pronto para receber a orientação minha. Então Jonas agora agarra a oportunidade. Ele precisava agarrar essa oportunidade. Olha só o que diz Jonas 2:10 e 3:1. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. O que eu aprendo aqui? Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus nos dá a segunda chance. A graça de Deus se manifestou abundantemente de 2 maneiras na vida de Jonas. A primeira, ele recebeu um livramento milagroso de Deus. Deus o livrou. Deus lhe deu agora a oportunidade de um recomeço. Segundo, ele recebeu pela segunda vez a palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa é Deus nos livrar. Agora Deus livra Jonas não só para ele curtir a vida,
Não só para eles, mas que maravilha, ter o livramento de Deus. Você já recebeu o livramento de Deus? Já? Pois é. O Deus não te livrou só para você ser bonito, não. Ele te livrou porque Ele tem planos na tua vida. Ele deseja que você desenvolva algo para o reino dele, para a obra dele. Sabe aquele livramento que Deus te deu? É para gerar no nosso coração gratidão. Senhor, eu estou pronto. Porque na hora que a gente recebe o livramento de Deus, na horinha, a gente está pronto para dizer: o que é que você quer que eu faça? Para onde é que eu vou? Qual é o local na África que você quer me enviar? Que o Senhor acabou de me livrar. Aí o tempo vai passando, a gente vai se acostumando com aquilo, né? E muitas vezes vai esquecendo do tamanho do livramento que Deus nos deu. Então o livramento de Deus é para nós avaliarmos a nossa vida, revermos os nossos caminhos, refazer a nossa história. Agora como? À luz da palavra de Deus. Antes corríamos sozinhos. Uma vez que Deus nos livra, nos traz para Ele, nós passamos a correr junto com Ele, na direção dEle, para a glória do nome dEle. Todo livramento divino, toda segunda chance de Deus, Ele vem com a oportunidade para se ouvir, crer e obedecer a palavra de Deus. É o momento de você refletir: meu Deus, eu recebi livramento. Deus me livrou. Deus está me dando uma segunda chance. O Senhor está me dando uma nova oportunidade. E nesta oportunidade é para você se voltar para Deus. Porque aqui ele pega e fala: pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas. Esse texto está dizendo claramente: Deus continua chamando Jonas. Deus continua trazendo ele para perto. Deus continua interessado na vida de Jonas, assim como continua interessado na minha e na tua vida. Então você recebeu um grande livramento de Deus? Olha que maravilha. Siga a palavra de Deus. Talvez você tenha anteriormente negado o Evangelho de Cristo Jesus, mas recebeu um livramento. Coloque o Senhor no centro da sua vida. Corra para Ele. Corra com Ele. Talvez você tenha desprezado as Escrituras da sua vida. A Bíblia tem dado conselhos, você diz: não, eu vou fazer do meu jeito mesmo. Porque às vezes a gente é assim. A gente gosta da Bíblia, aquilo que nos interessa. A parte que ela nos repreende, nos instrui, diferente da nossa vontade, a gente às vezes recusa. Porque eu tenho dito já neste culto que por diversas vezes nós não temos dificuldade nenhuma em saber a vontade de Deus. Nós temos dificuldade em negar a nossa. Enquanto a nossa vontade está batendo com a de Deus, eu disse: glória a Deus, aleluia. Esse aqui é o Deus que eu quero. Esse é o Deus que eu amo. Na hora que entra em choque, você diz: mas Senhor, bora negociar aqui. Peraí, Senhor, como é que a gente dá um jeitinho aqui para a gente burlar? Eu quero fazer do meu jeito. E a gente fica esperneando. E muitas vezes nós precisamos parar diante do sofrimento para entender que toda boa vontade, tudo de correto, ou seja, a vontade boa, perfeita e agradável não é a nossa, é a de Deus. Quando a gente entende isso, a gente entende que toda a palavra de Deus é proteção para os seus filhos. Talvez ainda você tenha insistido num caminho contrário ao ensino da palavra de Deus. Talvez claramente a Bíblia lhe dê orientações e você tenha seguido por outros caminhos. E quem sabe já até quebrou a cara em alguma instância. Até já se deu mal em algum momento. Já sofreu muito. Mas também Deus transformou esse mal em bem. De algum modo Deus te poupou. E sabe o que isso significa para mim e para a tua vida? É que a palavra do Senhor, pela segunda vez, agora talvez já com o coração mais amolecido, porque o sofrimento nos amolece, o sofrimento corrige a nossa visão, as lágrimas nos faz mais sensíveis à voz de Deus. Agora você esteja pronto para dizer: Senhor, estou pronto para fazer a tua vontade, estou pronto para seguir os teus caminhos, estou pronto para correr contigo. Porque antes de mais nada, quem corre com Deus procura agradá-lo em toda a sua obra, em todos os seus caminhos. Também precisamos, quem corre com Deus, além de agarrar a oportunidade, precisa também aceitar a obrigação. Que obrigação? Veja o que diz Jonas 3, do 1 ao 4. A palavra do Senhor veio a Jonas segunda vez, com esta ordem. Olha só a ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela
a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas tinha uma obrigação, a mesma obrigação que ele tinha antes do livramento de Deus. Jonas já tinha recebido esta palavra lá no capítulo 1, uma orientação clara para ele ir pregar na grande cidade de Nínive. Veja o que diz o verso 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, no capítulo 1, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Na segunda vez, Deus fala já no capítulo 3, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: vá à grande cidade de Nínive e proclame contra ela a mensagem que eu lhe darei. Sabe o que é interessante? Eu quero ler aqui, abrir aspas, para um comentarista bíblico sobre esse texto, que é o Dr. Palmer Robson. Ele diz o seguinte: olha só, não é que Deus tivesse mudado de ideia. Jonas ainda deveria começar com a mesma mensagem de julgamento, denunciando o pecado do povo. Todavia, olha só, a própria experiência de Jonas, dentro e fora do ventre do peixe, fala a respeito da possibilidade de perdão, restauração e bênção depois da condenação divina. Jonas, nesse momento, não é capaz de transmitir qualquer outra mensagem, queira ele ou não. Não importa o que diga, sua experiência de vida proclama para os seus ouvintes: olhe para mim. Perdão e restauração são possíveis, mesmo para aqueles que desobedecem a Deus e fogem dele. Em vez de pregar de modo exclusivo contra a cidade, a própria presença de Jonas proclamava esperança para aquela cidade. Agora Jonas prega com misericórdia. Antes, quem sabe, sem precisar da graça de Deus, porque muitas vezes quando a gente não precisou, a gente é ótimo juiz. Quando a gente não precisou de perdão, a gente é muito rígido. Mas só quem já precisou se perdoar, só quem entende, aí como sintetiza numa música a Fernanda Brum, diz: só quem compreende a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro do céu. Agora Jonas sabia o que era um Deus misericordioso. Agora ele tinha experimentado na pele a misericórdia. A sua presença na cidade de Nínive era fruto da misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, ele teria perecido no ventre do peito. Ele teria morrido ali. Então só o fato dele estar lá já é uma proclamação a todos os pulmões, dizendo: Deus é um Deus que muda de ideia quando o pecador se arrepende. Deus é um Deus de novas oportunidades. Ele poderia até dizer: deixa eu falar, antes de chegar aqui nesta praia, há poucos dias atrás, eu estava dentro de um ventre de um peixe sentenciado à morte, mas eu lembrei-me do meu Deus, eu orei a Ele, e Ele teve misericórdia de mim. Ele me deu uma segunda oportunidade, Ele me deu uma segunda chance. Então agora ele prega a todos os pulmões para aquela cidade, mostrando que é possível. Quando o pecador se arrepende, abandona as suas práticas, abandona os seus maus caminhos, se volta para Deus, Deus mudar-se, arrepender-se do decreto que tenha feito e mudar de ideia e perdoar e dar uma nova oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus, irmãos, de novas oportunidades. Então, verdade sem graça, verdades, pregação apenas sem ter experimentado a graça de Deus, não é o entendimento do que é o Evangelho. Porque o Evangelho é gracioso. O Evangelho é para pecadores que desejam mudar de vida e caminhar com Deus, correr com Deus para a glória de Deus. É importante que a gente entenda isso. Nós somos encorajados. Nós somos encorajados, irmãos, pelo menos por duas maneiras aqui. Encorajados pela atitude de Jonas. Jonas era um profeta teimoso, um profeta relutante. E há quem diga que Jonas teve dificuldades em pregar em Nínive, porque ele sabia que esse Deus que ele servia era misericordioso. E alguns estudiosos bíblicos dizem que havia uma
disputa ou um problema anterior de Jonas com aquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade muito maldosa, uma cidade muito complicada. E aí a gente consegue perceber isso no texto do capítulo 3, verso 10 e 4, verso 1, que diz assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Aí o capítulo 4, verso 1 diz assim: e Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu. Jonas sabia que Deus podia perdoar, e o Jonas não queria o perdão para aquela cidade. Porque muitas vezes, irmãos, a gente é assim. A gente é um adolescente emburrecido, né? Um adolescente que muitas vezes quer que a sua vontade prevaleça mesmo às custas dos outros. Às vezes a gente fica irritado quando Deus decide abençoar aqueles que não gostam da gente ou que são nossos inimigos. Mas nós nos esquecemos que o Deus que nós servimos é misericordioso, e que muitas vezes Ele vai agir perdoando, vai agir com graça, mesmo na vida daqueles que você não gosta, como é o caso de Jonas aqui. Jonas agiu mesmo correndo com Deus, e ele ainda ficou emburrado, sem graça, ao obedecer a Deus. Ele ficou ali chateado, porque sabia que Deus podia mudar de ideia. E aí isso fica claro no capítulo 4, versículo 2, que diz assim: e ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Jonas sabia quem era Deus e sabia que Deus podia mudar de ideia com aquela cidade, mas ele não queria isso. Muitas vezes nós somos egoístas assim. Muitas vezes o nosso coração está cheio desse rancor contra aqueles que nós achamos que não merecem a graça de Deus. Deixa eu te contar uma coisa: não é você que julga isso, não é você que decide quem é o merecedor de perdão ou não, não é você que mede a sinceridade do coração de alguém. Nós somos ótimos juízes na vida dos outros e péssimos juízes em nós mesmos. Não sou você e eu que decidimos: olha, aquele não pode salvar, não, aquele dá para salvar. E às vezes a gente é assim, sabe como? Até na hora de evangelizar, até na hora de compartilhar o evangelho com aqueles que estão convivendo com você. Você olha assim, para esse aqui não crente, não, aquele ali não. E às vezes a gente deixa de falar as verdades eternas, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Pois de amigo meu que está em Campo Maior iniciando um trabalho lá no Instituto. Um querido amigo meu disse: rapaz, eu não vou nem chamar para o encontro bíblico aqui, que eu acho que ele não vai. Qual é a minha surpresa? Um outro amigo chamou, ele foi, e nunca mais faltou. Nunca faltou um estudo bíblico até o dia que ele viajou. Inclusive esteve aqui assistindo uma escola dominical com a gente, porque o Maio chamou também para vir aqui. Então muitas vezes, irmãos, nós não sabemos como Deus vai trabalhar. Sabe qual é o nosso papel? Anunciar. Sabe qual é o nosso papel? Convidar. Sabe qual é o nosso papel? Testemunhar dos grandes feitos de Deus nas nossas vidas. E quem Deus vai salvar? Quem Ele decidir salvar. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem corre com Deus, irmãos, descobre que mesmo sozinho, mesmo sendo falho, pecador, colhe frutos de justiça. Jonas foi esse homem. Mesmo em dúvida, mesmo sem vontade de fazer, foi porque obedeceu a ordem de Deus. E mesmo nas suas fraquezas, Deus foi soberano, salvou, mudou a sentença daquela cidade. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Que Deus age apesar de nós. Mesmo quando nós não estamos interessados para fazer, mas nós estamos correndo com Ele, Ele de algum modo muito soberano se instrumentaliza da nossa vida falha, cheia de limitações, para fazer o seu nome grande, para fazer o seu nome conhecido, para fazer o seu nome agir na vida das pessoas. Nós somos encorajados também pelo tamanho de Nínive. Nínive é dito nos textos bíblicos pelo menos 2 vezes: a grande cidade de Nínive. Então Nínive era uma cidade grande, era uma cidade robusta, era uma cidade de posição muito especial naquela localidade ali. E Jonas também talvez tenha temido por isso. E quem sabe você e eu também somos desencorajados diante dessas circunstâncias. Ah, Senhor, mas a obra é tão grande. Ah, Senhor Deus, mas é tão complicado fazer isso. Ah, Senhor, mas é tão trabalhoso.
De fato é. Mas quando você resolver correr com Deus, Deus sabe agir. Nínive era grande pela sua história. Tinha sido fundado pelo tataraneto de Noé, Nimrod. Você vê isso lá no capítulo 6 de Gênesis. Era um poderoso caçador. Fundou a cidade de Nínive. Era grande pela sua história. Era grande pelo seu tamanho. Veja que o próprio Deus diz assim: a grande cidade de Nínive. Nínive também era grande pela sua influência. Era uma capital de um poderoso império assírio. Nínive era grande pelos seus pecados. Os seus pecados chegaram diante de Deus. Federam diante de Deus. Chegaram até a Deus. Então ela era grande em todos os aspectos. Jonas, um único homem, sozinho, não poderia fazer muito por aquela cidade, a menos que ele decidisse correr com Deus. Porque quando ele decide correr com Deus, mesmo aquela cidade sendo parruda, petulante, poderosa, promíscua, Jonas foi bem sucedido, porque era Deus que tinha lhe enviado para ali. Era Deus que estava caminhando com ele. Era Deus quem cuidava de toda a sua história. Então, irmãos, aceitar nossas obrigações com confiança, apesar das nossas falhas, é a melhor decisão que nós podemos fazer. Deus nos chamou, Deus nos capacitou, Deus nos direcionou. Então aquilo que vier à tua mão, faça para a glória do Deus vivo. Faça porque você foi chamado para isso. Faça porque é uma oportunidade que Deus está te dando de ser glorificado na tua vida. Faça porque Ele te chamou. Talvez vai dizer assim: mas ele, fulano, não dá, é pequeno, não sabe. Se Deus chamou, e se você está correndo com Ele, não tenha dúvida, Deus vai te dar graça para conseguir fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. E você? Foi ministrado nesta noite sobre isso. Corrija o seu caminho. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. E então, o segundo ponto que eu quero tratar nesta noite: confira a ação de Deus. Jonas corrigiu o seu caminho. O profeta agora poderia ver o quão maravilhoso é confiar em Deus e ver aquilo que Deus tem feito. Irmãos, é maravilhoso conferir o que pode acontecer quando uma pessoa sozinha corrige os seus caminhos e começa a correr com Deus. Quando alguém sozinho agora decide ser instrumento para a glória de Deus. Sabe o que Jonas viu? Uma cidade inteira abandonar o seu modo pecaminoso de viver e se voltar para Deus em arrependimento. Uma cidade inteira deixar a sua vida de pecado, sua vida distante de Deus, e se voltar para Deus em arrependimento, do maior ao menor. Nunca se viu uma conversão em massa dessa na história bíblica, a não ser no livro de Jonas. Por quê? Porque um homem que antes correu de Deus, mas que se percebeu em dificuldades e correu para Deus, agora decidiu também, apesar dos seus pecados, limitações e dificuldades, agarrar a oportunidade, aceitar o chamado e correr com Deus. Houve um arrependimento maciço. Deus conferiu a Jonas a oportunidade de ver o fruto do seu trabalho. Jonas saiu da cidade, assentou-se distante para ver o que aconteceria, dizendo assim: será que Deus vai destruir mesmo? Mas Deus muda de ideia e vê um grande arrependimento milagroso naquela cidade acontecendo. Pessoas se voltando para Deus. Eu quero concluir o seguinte, dizendo o seguinte: diante de um problema do tamanho da grande cidade de Nínive, talvez você esteja enfrentando uma situação como essa. Uma situação, talvez no casamento, talvez com os filhos, talvez no ambiente de trabalho, talvez uma situação de enfermidade, talvez o problema seja do tamanho da grande cidade de Nínive. Aos olhos humanos, sem solução. Aos olhos meramente humanos, com muita dificuldade para se ter um final adequado. Mas deixa eu te falar: se você decidir correr com Deus, assim como Jonas fez, se doar e se voltar para Ele, eu tenho absoluta certeza que Deus é Deus de dar vitória. É Deus que muda as circunstâncias. É um Deus de novas oportunidades. Então, como nós aprendemos aqui, agarre a oportunidade, agradeça o livramento, depois ouça, creia e obedeça, como Jonas fez. Não use o livramento apenas para testemunhar em culto, mas use o livramento para ser uma testemunha de Jesus, para ser alguém que trabalha em prol do reino de Deus.
fazendo-o conhecido. Aceite a obrigação de anunciar a vida com a voz graciosa de Cristo, de alguém que experimentou o milagre, que experimentou o perdão e agora pode ser canal, instrumento para levar o perdão a outros, porque esta é a vontade de Deus, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, se volte para Ele e viva para a glória do nome dEle. Então creia em Cristo, corra com Deus no poder do Espírito Santo de Deus. Queridos, João 14, no verso 12, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Deus nos deixa uma promessa, que se nós estivermos nele, nós teremos nova criatura. Se nós estivermos correndo com Ele, nós podemos ter acesso à oração, acesso a um relacionamento com Ele. E este mesmo Pai nos dará graça, nos dará discernimento, nos dará força para vivermos uma vida para a glória do nome dEle, sendo testemunhas fiéis daquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Quem sabe você tem passado muito tempo correndo de Deus. Se é isso a verdade, é hora de correr para Deus. E não só isso, também aceitar o chamado e a obrigação dele para desempenhar aquilo que é a vontade dele para mim e para a tua vida. Eu quero te dizer que você não foi chamado para esta vida apenas para trabalhar, ou mesmo nascer, crescer, se reproduzir como um ciclo natural e morrer. Não. Deus tem um projeto na tua vida. Deus precisa de você. Deus precisa de algo que você pode realizar. Deixa Ele trabalhar na tua vida e te dar direção para você conhecer isso. Quem sabe você tem coisas para realizar aqui nesta congregação, trabalhos, necessidades, como muitas coisas que precisam vir desse trabalho. Mas quem sabe também Deus te colocou em posição de ser uma testemunha fiel dele. E aonde você estiver, para além do ambiente de igreja, você também é um instrumento de Deus para tornar o nome dele conhecido. Eu tenho dito aqui que eu tenho me preocupado muito com a igreja de segunda-feira. É muito bom estar aqui no domingo, fazendo a obra de Deus, trabalhando, doando-se, fazendo o nome do Senhor conhecido. Só uma maravilha. Mas amanhã, cada um de vocês é enviado como um missionário de Deus, como uma testemunha fiel. Muitos para um ambiente escolar, outros para um ambiente empresarial, outros para um ambiente de uma faculdade, outros para um emprego ou comum, ou até mesmo para as circunstâncias da vida do lar. Mas o fato é, diferentes campos missionários sim, mas o temor e o chamado é o mesmo. Então aceite esse chamado e sirva a Deus, faça isso para a glória do Deus vivo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de